Sejamos testemunhas da palavra do Senhor em Provérbios 24, 11 e 12. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Se disseres, és que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considerará? E aquele que atenta para a tua alma não o saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Amém? Vamos abrir o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, e batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Palavra do Senhor. Eu vou pedir ao coro central que me ajude, por favor, o louvor de adoração que o mestre deu no princípio, antes da oração de abertura. Para ti aberta está, aleluia. Aleluia, para ti aberta está, aleluia. Inclina a sua cabeça, igreja, vamos orar. Senhor, verdadeiramente a tua palavra está aberta. Fale para nós. Pai, não é mais um dia, é o dia que o Senhor fez, é este dia que o Senhor nos concedeu vida, porque muitos hoje desceram a sepultura, mas a nós, Pai amado, não porque somos os melhores, mas a tua palavra me declara no livro de Eclesiastes 3:1, de que há tempo para tudo debaixo dos céus. E cada um de nós que está neste lugar, o Senhor deu a oportunidade para poder ouvir a tua palavra, prestar um culto verdadeiro a ti, para que, Deus amado, sejamos transformados e também sejamos transformadores de vida, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, amados. O nosso tema é: livra os que estão destinados à morte. E ao meditar profundamente nesta palavra, antes de tocarmos no nosso texto áureo, que é o livro de Provérbios, enquanto estávamos no gabinete e à medida que o coro central ia adorando aqui na cadeira, o Senhor me trazia o livro de Gênesis no seu capítulo 1, versículo 2. No princípio, versículo 1 vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois vai dizer que a terra era sem forma e vazia. E as trevas, ou seja, a face do abismo, ela estava coberta de trevas. Mas o Espírito de Deus pairava sobre... Conhecemos ou não conhecemos, igreja? O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, antes de Deus fazer os céus e a terra era sem forma e vazia. E então o Senhor vai declarar palavras, declarando haja luz, declarando que haja separação entre as trevas. Não é que houvesse o sol, a lua, que houvesse separação entre as águas e a terra. E o Senhor vai declarar palavras, e o Senhor então vai fazer o mundo. Um mundo bem ordenado, um mundo bem feito, tudo na perfeição. Do seu coração já tinha um projeto, e deste coração fez o homem. O Senhor, do pó da terra, o Senhor fez o homem, fez os animais, o Senhor fez tudo, e Deus submeteu tudo ao homem.
Mas, no entanto, nós sabemos que houve o pecado na terra, Adão caiu, Eva caiu, e Deus vai se manifestar lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, e no versículo 17 o Senhor vai dizer, de Gênesis 3, por causa de ti a terra é maldita, ou é amaldiçoada. O livro de Romanos, no seu capítulo 8, versículo 23, a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer que a terra geme, tudo que está na terra geme. Geme por quê? Por conta do pecado. Geme por quê? Porque, amados na fé, o pecado impera, a maldade impera, amados na fé. Já não é como no princípio, já não é como no princípio que Adão chegava e podia abraçar o leão, podia falar com a serpente. Não, é completamente diferente, queridos no Senhor. E então a terra até hoje geme de dor, geme por causa das calúnias, geme por causa da feitiçaria, geme por causa da idolatria, geme por causa do sangue inocente que é derramado, geme por causa, amados na fé, do pecado, da corrupção a nível do mundo. A terra toda está corrompida. Amém? Isso tudo por conta do pecado do primeiro Adão. E então a humanidade vai viver um curso difícil, mas um curso que já não tinha esperança, um curso sem vida. Quer dizer, estamos a viver, mas com limitação. Estamos a viver sem esperança. Estamos a viver sem pensar em alguma coisa, não é, que depois da morte vai existir. Não havia esperança para a humanidade. Independentemente das profecias, aquele povo não conseguia compreender a profundidade do que Deus estava trazendo por meio das profecias, seja por meio dos profetas maiores ou por meio dos profetas menores. Aí então o Senhor vai mandar Jesus, o seu filho vai se revelar nos homens, vai trabalhar conosco, vai nos ensinar, vai ensinar os discípulos, e amados na fé, Jesus vai morrer, vai ser morto, e então, amados na fé, a Bíblia diz que ele morre, ressuscita ao terceiro dia, e durante 40 dias Jesus Cristo vai comparecer diante dos seus servos. E antes da ascensão, Jesus vai dar uma orientação. Primeiro, permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de... Estejam comigo, igreja, estão comigo, amém? Até que do alto sejam revestidos de poder. Permanecer em Jerusalém. E aí vai vir uma ordem fulcral da parte de Deus. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. E de pregai o Evangelho. Ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito. E lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, muito rapidamente eu vou abrir, para não ficarmos aqui como adivinhas. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E então Jesus, depois deste dia que ele vai ascender aos céus, a Bíblia vai dizer que cerca de 120 almas vão estar fechadas em Jerusalém, no cenáculo. 10 dias depois da ascensão de Jesus, a Bíblia vai declarar que o Espírito de Deus vai descer, o lugar em que eles estão vai ser impactado por um vento impetuoso, e este vento, amados na fé, que é a presença de Deus, que o Espírito de Deus vai então descer sobre eles, e eles verão línguas de fogo sobre a cabeça de todos. Mas o que a pastora está a falar e o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Há um caminho, há um trajeto que foi feito. No nosso tema tem a palavra destino. Quando olhamos para o termo destino, estamos a falar de um rumo. Estamos a refletir, amados na fé, em um rumo. Estamos a falar de uma ordem que não pode ser revertida. É assim que os servos de Deus caminharam, dentro de uma ordem que parecia que não poderia haver reversão. Amém?
Amém? Tem pessoas neste lugar que, por causa da vida que têm, dizem mesmo já, esse mesmo já é o meu destino. E nós queremos determinar coisas na nossa vida que não é a vontade de Deus. Ah, não, esse mesmo já é o meu destino. E muitas vezes somos nós mesmos que falamos para a vida de outrem. Este mesmo já é o destino dela. Essa aqui mesmo já vai morrer Um exemplo muito prático de um homem que eu cresci, vi-lhe na minha infância, vi-lhe parte da minha adolescência e toda a minha juventude, bebia capuca, caía na rua, uma pessoa que você olha e diz, essa aqui vai morrer a qualquer momento. A capuca chega um período que te inflama, amém? Te inflama, o fígado estraga, quer dizer, a tua vida fica completamente abatida, porque ele não dormia sem beber e ao acordar era 5 horas e já estava lá no sítio. Mas hoje está um homem completamente transformado pela palavra, foi alcançado pelo Evangelho. Então não diga no outro, essa aqui mesmo já é destino dela, porque o destino na nossa vida, quem determina é o Senhor. No livro de Ezequiel, capítulo 37, onde a Bíblia vai dizer que o Senhor vai elevar Ezequiel a uma grande visão do vale dos ossos sequíssimos. No versículo 11 o Senhor vai dizer a Ezequiel, o povo está a dizer que já não há esperança, estamos cortados, ou seja, estamos mortos, para nós já não tem esperança. E Deus vai trazer essa visão tremenda dos vales dos ossos secos, que Ezequiel, no vale espiritualmente, vai dizer afinal, não é só seco, é sequíssimo. Cada osso, a Bíblia vai dizer que Deus vai juntar cada osso no céu. Isso está fora da nossa capacidade humana de pensar. O nosso Deus é um Deus profundo, amém? O nosso Deus é um Deus real. E a igreja precisa perceber que quem dita os destinos das nossas vidas é o Deus das nossas vidas. Livra os que estão destinados à morte e salva os que são levados para a matança, se os puderes retirar. Um dia nós tínhamos um destino. Um dia Satanás havia determinado coisas na nossa vida, coisas de como a humanidade tinha que caminhar, porque a partir do momento que Adão peca, nós começamos a morrer, a humanidade começou a morrer, a humanidade conheceu a morte, e a morte para a humanidade era o fim, não havia esperança para a humanidade, porque a morte era o fim. Mas aí o Senhor, aqui nesta palavra, Salomão está a dizer, livra os que estão destinados a morrer. Quem vai livrar? O Senhor, depois da descida do Espírito Santo, os servos dele saíram à rua, e a Bíblia diz que eles falavam várias línguas, de todas as pessoas que estavam em Judá, na Judeia, amém? Que foram lá por causa dessas festividades da Páscoa e também do Pentecoste, porque o Pentecoste era a festa das semanas, era aquela festa de celebrar o dia da colheita dos primeiros frutos, e então ia muita gente para Jerusalém, para a celebração dessas festas, e haviam pessoas de várias línguas, uns falavam, vou já trazer aqui no nosso contexto, quimbundo, umbundo, inglês, nanguela, árabe, quer dizer, tinha lá todas as línguas de todas as nações, conforme declara a palavra, e eles pregaram o Evangelho naquele lugar. O Senhor instituiu a igreja, para dar continuidade ao trabalho, amém? Os servos de Deus, quando receberam a presença de Deus, eles não ficaram parados, amém? Estavam tão incendiados que foram pregar o Evangelho. Primeira pregação foi de Pedro, quando disseram a eles, esses estão bêbados, esses beberam mosto, estão cheios de mosto, estão cheios de vinho, estão bêbados. E Pedro vai abrir a boca e vai dizer, nós não estamos bêbados, o que vocês estão vendo aqui é o que foi profetizado em Joel capítulo 2 versículo 28, que nos últimos tempos descerá sobre toda a carne o Espírito de Deus, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão.
Há uma continuidade. A mensagem durou, provavelmente, fazendo uns cálculos, cerca de 15 minutos. E a Bíblia vai dizer que cerca de 3.000 almas foram salvas naquele dia. 15 minutos. 3.000 almas. A Bíblia só está a contar homens. Não está a falar a quantidade de mulheres que estavam aí. Não está a falar a quantidade de crianças que aí estavam. Porque naquela altura nem se contavam as mulheres e as crianças. Foi algo tremendo. E eles deram continuidade. Com pedra, com chicote, com cadeia. Eles deram continuidade. E hoje nós somos consequência do compromisso que os 12 apóstolos e todos aqueles que estavam sobre a sua liderança decidiram assumir diante de Deus. Eu e você éramos quem? O que éramos nós? Os nossos antepassados. Por isso é que muitas vezes ouvimos: ah não, eu feliz ou infelizmente tenho sempre a sorte de ter alguém que apareça aí para me dizer: eu sou africanista, meu Deus aqui em Zingancuvo. Tem alguém nesse lugar que crê nisso? Por favor, vou já te desanimar, amém? Porque não é para isso que fomos chamados. Zingancuvo é carne, Zingancuvo o quê? Morreu. E nem sei se vai ser salvo. Nem sei se morreu salvo. Então, o que é que você crê? O que é que o amado e a amada carrega? Antes, outra hora, nós também estávamos para a morte, também estávamos quase a morrer, mas o Senhor permitiu que eu e você fôssemos alcançados pelo Evangelho. E hoje estamos aqui como testemunhas vivas da graça e misericórdia de Deus. Mas somos poucos. Ah não, na Icolibengo somos 10.000. Ainda somos a minoria. Não, juntando os 100.000 da Betel, ainda somos a minoria. Não, mas se juntar toda a igreja metodista, vamos bater aí 2 milhões. Ainda somos a minoria. Tem pessoas que estão morrendo sem o Evangelho. Tem pessoas que hoje foram sepultadas sem o Evangelho. Pessoas destinadas à morte foram sem salvação. Houve uma vez, amados na fé, o Espírito de Deus falava comigo claramente: eu no cemitério, no funeral de alguém, é o melhor lugar para se pregar a palavra. Eu em pé, eu às vezes gosto de ficar um bocadinho distante, deixo a família para pessoas um bocadinho. E o Senhor dizia: hoje estão sendo sepultados santos e ímpios. Repita comigo: santos e ímpios. Pode repetir novamente? Santos. Não morreram todos? Foi a pergunta que Deus me fez. Vão para o mesmo lugar? A igreja precisa despertar neste tempo. Sei que tem dor, sei que a terra geme, sei que há frustrações, mas o Espírito de Deus, Ele não só para, como Ele habita na igreja. Então, se Ele habita na igreja, por que a igreja ainda está, Jesus, no conforto? Tem almas gemendo, tem almas gritando, mas a igreja está assim. Tem pessoas morrendo, mas a igreja está assim. Uma igreja militante, uma igreja que foi levantada. Quando Deus vai dizer a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha. Irmão, não conta com o pastor, esquecem do pastor Diogo, lhe esquecem, amém? Esquecem do pastor Diogo, esquecem dos pastores, esqueçam ainda, a missão é para todos nós. Como é que essa chama não está acesa em seu coração? Como é que essa chama está apagada? Está
estamos muito egocêntricos, estamos a olhar muito para nós, estamos a olhar muito para as nossas dores, para as nossas frustrações, para os nossos ais, mas a alma se perdendo. Enquanto eu falo para vocês, o Senhor me faz lembrar um sonho revelador que eu tive no ano de janeiro de 2020, dia 14, eu não me esqueço. Eu me lembro, eu me via numa cadeia neste sonho, numa madrugada que e eu dizia, e tinha uma pessoa a controlar fora que eu conhecia, e ele tinha uma capa, e eu estava presa, e eu segurava nos ferros da cadeia, e eu dizia, mas por que me prendem sem causa? Ele olhava para mim e não falava nenhuma palavra. Mas por que me prendem sem causa? Eu não consigo compreender. Vocês têm que me dar uma satisfação do porquê que vocês me prendem sem causa. A minha família não sabe que eu aqui estou. Por favor, leve-me na minha família. Eu só me lembro que aquela imagem se apaga e eu apareço saindo da casa dos meus pais, eu e a pessoa que me controlava, que é uma pessoa conhecida. E lá caminhávamos e ele novamente com os papéis. E eu muito irada, insatisfeita, porque não tinha nenhuma resposta. E eu dizia, mas por que vocês me prendem sem causa? Eu não cometi nenhum crime. Daqui a pouco, dentro do sonho, algo coisa extraordinária, amém? Eu dizia na segunda-feira na igreja de Betel, quando citava o livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas e a minha fé é que neste lugar, todo homem, toda mulher e toda criança que aqui está são pessoas espirituais. Porque com Deus não dá para buscar na naturalidade. Deus não dá para lhe adorar sem entendimento. Não dá para lhe adorar com a carne. Por isso é que Ele busca aqueles que o adoram em verdade e em espírito. Amados, no sonho, quando eu ia protestando porque que me prendiam sem causa, eu fui arrebatada em espírito e eu fui levada a 2000 anos. Eu acordei assustada, amém? 2000 anos e o Senhor me mostrava Pedro. E o Senhor, o Espírito de Deus me dizia, o que tu achas? Como achas que foi a vida dele? Como acha que foi o ministério dele? Como acha que ele permaneceu em pé, mesmo diante de tantas cadeias, de tantos chicotes? Mas ele permaneceu, não se desviou. Eu acordei perturbada, igreja, e fiquei a saber qual é o meu lugar, qual é a minha missão nessa terra. Eu não nasci para outra coisa e o irmão também não. Vamos viver aqui sim, mas aqui é tudo limitação, amém? Hoje você ri, mas amanhã você chora. Hoje você tem, mas amanhã você não. Hoje você é bonito para todo mundo, mas amanhã você já não será. Hoje você é um bom amigo, mas amanhã você não. Porque nós somos seres que temos defeitos, pecadores. Mas o Senhor, por conta do Espírito Santo de Deus, Ele nos fez um povo com capacidade para despovoar o inferno e povoar os céus. Coloca a tua mão direita no seu coração, por favor. Diga, Jesus me deu capacidade por meio do seu Espírito Santo para despovoar o inferno. Nós não somos qualquer povo, amém? Pode descansar, igreja. Nós não somos qualquer. Tem pessoas aqui numa limitação profunda por conta da pobreza, por conta das aflições. E hoje a mensagem que eu te trago da parte de Deus: você não é qualquer homem, você não é qualquer. Você tem poder que vem do alto. Não tem nada debaixo desse céu que se sobreponha ao poder de Deus. Não tem nada debaixo desse céu que está acima do poder. O poder de Deus engole poder. Falo convosco, já vem aí
Livro de Êxodo, Moisés diante de Faraó. Moisés lança já a sua vara cobra. O Faraó vai dizer, afinal é só isso. Isso não é problema. Chama aí os encantadores, chama os sábios, chama não sei o que. Eu imagino já devem ser 40, porque do jeito que ele mandou chamar todo mundo, e todo mundo, cada um com a sua vara, e atiraram a vara onde? No chão. E todas elas se transformaram. Conseguiram ou não conseguiram? Mas aí o poder que engole poder, o que fez? A cobra de Noé começou a fazer o quê? A consumir, a engolir todas as serpentes de todos os homens que aí estavam. Satanás não tem poder sobre a nossa vida. Satanás tem constrangido o mundo, mas Deus também vai lhes constranger. O que falta à igreja? Eis que vos dou poder. Está o Espírito Santo aqui nesse meio, aqui no nosso meio. O que falta? Posicionamento, atitude. O que falta? É a vergonha que nos afasta de pregar a mensagem de Cristo. É a vergonha. O que falta? Nós estamos aqui reunidos, mas há um povo que está clamando lá fora. Nós estamos aqui na sociedade de mulheres, sociedade de homens, hoje, alegres. Mas há uma mulher que está na prostituição e precisa sair, só precisa de uma palavra. Mas você, como serva de Deus, como é tua vizinha, você ainda se senta com a outra para dizer, tá vendo essa aí, grande prostituta. Essa aí mesmo namora com todos os vizinhos daqui. Já foste lá lhe pregar a palavra? Filhos dessa mamã, todos gatunos, todos bandidos, eu não gosto desses meus. Vão aí. Qual é o dia que você pregou a palavra? Qual é o dia que você chegou na tua casa, dobrou o teu joelho e disse, Jesus, opera na vida dessa família, muda a história da Madalena, muda a história do Wilson, muda a história do João, mas muda, Senhor. Evita estar falando mal. O teu filho pode não é, mas é uma maldição que você própria está a acarretar para trazer a tua geração. Os teus netos podem lá ter gatunos, porque você perde tempo com conversas banais que não trazem vida para a igreja. Depois chega aqui para dizer aleluia, chega aqui para dizer Jesus eu te amo. Que amor é esse que não consegue amar o teu? Não é um tema qualquer. Eu quando vi o tema eu disse, Pastor Diogo está a mexer na parte mais sensível. Porque hoje por hoje, nós dissemos que buscamos a Deus, mas não queremos saber do Evangelho. Nós só queremos estar na igreja, amiguismo, lugar de costume, crescemos aqui, mas não queremos saber do Evangelho. Amanhã, a pergunta virá. Tem pessoas aqui que o Senhor deu uma capacidade, um fogo, numa dimensão que é para alcançar 1000 almas, 200 almas, mas está a guardar o talento. Naquele dia, meu irmão e minha irmã, vai ser aparta-te de mim, porque eu não. Se disseres, eis que o não sabemos, porventura aquele que pondera os corações não o considera, e aquele que atenta para a tua alma não saberá? Não pagará ele ao homem conforme a sua obra? Vamos abrir Apocalipse 22. Muito rápido. (22, 12). E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua. O Senhor é fiel na sua palavra. Há um galardão
galardão para a igreja, há um galardão para o povo da Icolibengo, há um galardão para os que estão aqui, mas também para aqueles que estão fora. Qual é a nossa obra? Deixa que o Espírito de Deus te incendeie. Se nunca recebeu o batismo do Espírito de Deus, também pode falar. Tem pessoas que receberam o batismo das águas. Paulo me ensina isso em Atos 19, quando ele vai perguntar, vai chegar uns homens e vai perguntar: com que batismo fostes batizados? Não fomos batizados com o batismo de João. E então do Espírito Santo? Não, nem nunca ouvimos falar. E a Bíblia vai dizer que Paulo vai impor as mãos sobre eles e vão receber o batismo de quê? Batismo de quê? Eu vou perguntar mais uma vez, mas eu quero que o povo militante dos céus me responda com autoridade em Deus, amém? Batismo de quê? Do Espírito. Se você não tem poder, você não vai chegar lá. Se você não tem revestimento do Espírito Santo, você não vai chegar lá. É Ele que incendeia. É Ele que incendiou Pedro e aqueles restantes que estavam no cenáculo no dia da descida do Espírito. Se você não tem o poder, vais continuar a fugir e a se esconder aqui. Tem evangelização, pastor? Só 10 membros. Porque todo mundo vai correr. Deixa o Espírito de Deus te incendiar na noite deste dia, amém? Deixa o Senhor te incendiar toda a semana. Permita que Deus te transforme. Permita que Deus te coloque aquele desejo cheio, vou chamar de desejo incendiado para pregar o Evangelho. Para que aqueles que não estão aqui estejam conosco aqui também. Jesus está voltando e a contagem já é regressiva. Diz a palavra no livro de Mateus capítulo 24, que nos últimos dias nós ouviremos rumores de guerras e guerras. E o que é que nós temos ouvido já daqui a uns anos para cá? Rumores de guerras e a fome tem sido algo real na terra. A corrupção tem triplicado. É palavra. E a igreja está sentada. Não, mas eu estou a trabalhar. Trabalha mesmo, meu irmão. Aqui dentro já estamos todos convertidos, mas há pessoas lá fora que precisam só de uma palavra, de ouvir: Jesus te ama. Diga ainda ao teu irmão: Jesus te ama. Mas não fala com essa cara trancada, não, essa cara trombuda. Fala com graça, fala com alegria, fala com alegria. Alcance o coração desse mano, dessa mana que chegou carregado neste lugar, que chegou triste nesse lugar, que chegou sem esperança. Diga: Jesus te ama. Essa pessoa vai sair daqui descarregada, completamente mudada, com vontade de prosseguir. Porque há pessoas que entram no nosso meio em silêncio, mas já estão carregando o desejo de se arrancar a vida, amém? Não sei o porquê que o Espírito Santo me traz isso na noite deste dia. Jesus te ama. De mãos dadas, nós podemos incendiar essa nação. Não, esse país é mesmo assim. Eu estou embora em Portugal. Estou até aqui. Você até pode ir para Portugal, mas a tua origem é aonde? Deus não vai te dizer você é português, até podes adquirir nacionalidade, mas nunca vai ser português. Serás sempre angolana. Nós podemos incendiar essa nação. Nós podemos por meio do Espírito de Deus. Se coloca em pé, igreja. Vamos nos colocar em pé, por favor. O galardão está preparado para aqueles que trabalham. Os preguiçosos não vão receber, porque é segundo a obra. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Espírito
enche a minha. Quem sabe cantar, canta comigo, por favor. Espírito, enche a minha, enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos, as minhas mãos eu quero. Levante as tuas mãos para Deus, amém. Aleluia. E em louvor te adoro, meu coração eu quero. Derrama o teu coração diante dele, diante do teu altar. As minhas mãos, feche os seus olhos, igreja. E em louvor te adoro, meu coração eu quero. Coloque a sua mão no seu coração, por favor. Não se distraia, se concentre, porque a presença de Deus é real no nosso meio. Começa a dizer aí dentro do teu coração: Senhor, me incendeia. Incendeia a minha alma, incendeia o meu coração. Incendeia, Senhor, e me usa para impactar esse mundo. Me usa para pregar o teu evangelho. Se há medo, diga: Senhor, me tira o medo. Se há receio, diga: Senhor, me tira o receio. Se há fome, diga: Senhor, não permita que as tribulações me impeçam de cumprir o teu desiderato, o teu mandato, em nome de Jesus. Amém. Senhor, incendeia. Espírito de Deus, incendeia a tua igreja. Pai, incendeia a tua igreja. Senhor, incendeia a tua igreja. Incendeia a tua igreja. Incendeia a tua igreja. Nos tira, Pai amado, da monotonia. Nos tira, Senhor, Pai amado, da frieza. Incendeia e Colibengo. Incendeia o teu povo. Incendeia, Senhor. Espírito de Deus, tenha liberdade neste lugar. Tenha liberdade neste lugar. Tenha liberdade neste lugar. Nós queremos pregar, nós queremos ser testemunhas do teu poder, do poder da tua palavra. Nós queremos testemunhar, nós queremos testemunhar, nós queremos testemunhar. Pai, retira a frieza do meu coração, do coração do meu irmão. Remova a frieza, Senhor, em nome de Jesus. Remova a frieza, Senhor. Remova a frieza, Senhor. Todo coração endurecido, remova a pedra e coloca um coração de carne. Mas faça alguma coisa na noite deste dia. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Deus das nossas vidas, nosso socorro, bem presente na angústia. Nos tira da mesmice. Nos tira da mesmice. Pai, visita na profundidade. Ah, Senhor, visita. Aí onde há gelo, aquece, Senhor. Ah, incendeia. Incendeia esse coração, Deus. Incendeia, Senhor. Incendeia. Pai, incendeia. Pai, continua a tocar. Continua a tocar. Continua a tocar nesta criança, neste jovem. Toca, Espírito Santo. É você que reina neste lugar. É
você que reina neste lugar. Cada alma que está aqui te pertence. Cada vida neste lugar te pertence. Cada vida neste lugar te pertence. Deus, toma cada alma. Toma cada alma. Em nome de Jesus. Vai a poder no teu nome. Revista o teu povo, Senhor, com o teu querer. Que sejamos uma igreja avivada. Que sejamos uma igreja avivada. Uma igreja avivada pela presença constante do Senhor. Uma igreja avivada com os dons espirituais. Uma igreja avivada porque prega o Evangelho. Que sejamos uma igreja avivada. Uma igreja com amor. Uma igreja com misericórdia. Uma igreja verdadeira e que te adora em verdade e em espírito. Faça a sua vontade no nosso meio. Faça a sua vontade, Senhor. Faça a sua vontade, Senhor. Faça a sua vontade. Faça a sua vontade. Faz a tua vontade. Que não seja uma semana qualquer. Não seja só mais uma semana, Senhor. Mas seja a semana que este povo possa viver o teu extraordinário. Que este povo possa viver o teu extraordinário. Possa ser um povo reativado para pregar o Evangelho. Possa ser um povo reativado para, Deus amado, ir buscar a última ovelha. Pai, nós oramos confiantes de que os teus olhos e os teus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. E como diz a tua palavra, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 13: tudo quanto pedirdes neste nome vos será feito. O nome de Jesus tem todo o poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja. Soldados de Cristo. Soldados de Cristo. Missionários desta geração. Essa parte responderam com dúvida. Aleluia, podemos tomar os assentos.